Olá, tudo bom? Uma das combinações que as pessoas mais fazem quando querem ter uma vida saudável é começar a consumir iogurte com aveia. O problema é que muitas pessoas fazem isso para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue, para controlar o colesterol e não tem os resultados que queriam. Fala para mim, Patrícia, o que será que eu estou fazendo de errado? Por que eu comendo iogurte com aveia não estou tendo os bons resultados? Nesse vídeo que eu vou te falar quais são os principais erros, você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você come iogurte com aveia, qual tipo de iogurte, qual tipo de aveia, qual quantidade. Antes de eu começar o vídeo, já escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Primeiro erro, com certeza, tem a ver com a quantidade exagerada de aveia que muitas pessoas começam a colocar no iogurte. Tem gente que acha que para ter os benefícios relacionados com a beta-glucana, você precisa consumir meia xícara de aveia, uma xícara de aveia, que é uma quantidade super grande desse alimento. A aveia é um alimento muito saudável, tem a beta-glucana. A gente sabe dos benefícios da beta-glucana para melhorar o controle do açúcar do sangue, para melhorar o trânsito intestinal, para melhorar a excreção de colesterol. Isso tudo está documentado cientificamente. Mas 30 gramas, mais uma xícara de aveia, né? Pode ter até mesmo 30 gramas de carboidrato, o que equivaleria a 2 fatias de pão de forma a mais naquela refeição. Então você tem que lembrar que a aveia, ela é saudável, ela tem fibra, ela tem proteína, ela tem a beta-glucana, mas ela também tem uma grande quantidade de carboidrato quando a gente pensa numa grande quantidade proporcional de aveia. Meia xícara de aveia, quando você vai ver o volume, é muita coisa. E principalmente se for farinha de aveia, que muitas pessoas indicam porque está mais macerada, né, mais fracionada, e com isso a beta-glucana fica mais bem disponível. Então cuidado, porque em meia xícara de farinha de aveia a quantidade de carboidrato é altíssima. E esse é o primeiro grande erro. A aveia é maravilhosa, mas a densidade calórica e a carga glicêmica são muito altas para uma refeição, principalmente se for um café da manhã, a primeira refeição do dia. Então, às vezes, ao invés de ajudar a emagrecer, controlar a glicose, esse excesso de aveia sobrecarrega o corpo com uma grande quantidade de carboidrato logo cedo, gerando um efeito oposto do que você esperaria. Outro erro, além dessa questão da quantidade que eu sei que muitas pessoas fazem em excesso, é o que você vai misturar na aveia com o iogurte, porque realmente, pouquíssimas pessoas pegam um pote de iogurte natural, 2 colheres de sopa de aveia e tomam assim, né? Normalmente as pessoas colocam mel, banana, passas, nozes, castanha, granola. Tem gente que coloca geleia, calda e vira uma sobremesa. O que tinha ali, normalmente, uns 15, 20 gramas de carboidrato, pode chegar até 80 gramas de carboidrato, que é uma quantidade extremamente desnecessária para um horário tão cedo do dia, ou até mesmo do meio da tarde, né? 80 gramas de carboidrato, gente, a gente tem num prato de macarronada, para você ter uma ideia. Então, cuidado com as misturas, com as coisas que você adiciona à sua aveia com o iogurte, porque às vezes o que era bom fica uma bomba calórica, uma bomba de carboidrato de altíssimo índice glicêmico que pode até fazer mal para o seu fígado. Cuidado também, vamos falar um pouco agora do iogurte, né? Porque muitas pessoas consomem o iogurte com sabor, iogurte de ameixa, iogurte de mamão, iogurte de morango, né, de coco, para ir variando o sabor. Mas esses iogurtes que são processados assim, a quantidade de açúcar é altíssima, de fruta mesmo, quando você vai ver ali é irrisório, é pouquíssimo % de fruta. E tem corante, conservante, acidulante, um monte de coisa. Então, cuidado com o iogurte zero gordura, o iogurte fit. Pode parecer saudável, mas pra gente saber se é saudável ou não, a gente tem que olhar a lista de ingredientes. Tem que ver quanto menor for a lista, melhor. No caso dos iogurtes, o ideal é que tenha só leite reconstituído de fermento lácteo, para ser um iogurte de boa qualidade. Você pode fazer esse iogurte em casa, tem um vídeo aqui ensinando como fazer do zero, até mesmo o kefir, né, que é o primo do bem do iogurte. E lembrar, ai Patrícia, eu quero iogurte de morango. Pega o iogurte, bate com morango. Eu quero iogurte de coco, bate com um pouquinho de leite de coco. Você não precisa comprar iogurte ultraprocessado, porque normalmente vai vir muito mais gordura, muito mais açúcar e menos probióticos para você, que é o que precisa mesmo. Cuidado também daquelas aveias com sabor, sabe? Aveia com sabor de chocolate, aveia com sabor de morango, frutas vermelhas. Muitas pessoas acham, mas eu sei que tem açúcar, mas, poxa, é uma forma de eu comer aveia, eu não gosto de aveia. Mas a quantidade de açúcar não justifica. É melhor que você não coma aveia. Come então chia, come linhaça, coloca psyllium. Se você tá comendo essa aveia lotada de açúcar e de produtos ali ultraprocessados, porque você não gosta de aveia, tenta buscar outra coisa. Lembra que você também pode fazer a sua aveia saborizada, né? Você pode pegar e botar um pouco de cacau, você pode botar um pouco de canela, você pode botar outros temperos, baunilha.
Você não precisa comprar um produto lotado de açúcar só para justificar consumir a aveia, tá? Essa é uma dica bem importante. Se você for uma pessoa que precisa controlar mais a ingestão de carboidratos, se você tem pré-diabetes, diabetes, resistência à insulina, lembra que o farelo de aveia pode ser uma opção mais interessante para você, porque ele é feito a partir da casca externa da aveia. Então, como não tem aquele germe com mais carboidrato, o índice glicêmico é menor, a quantidade de fibras proporcional é maior e o carboidrato líquido é menor. E o farelo de aveia também é bem rico em beta-glucana, então pode ser uma opção mais interessante. Normalmente o farelo de aveia é mais seco, né? Porque é um farelo. Então algumas pessoas gostam de bater ele no liquidificador como se fosse fazer uma farinha do farelo que você comprou. E aí é mais fácil você acrescentar o iogurte. Essa dica é bem legal. E por último, uma dica bem legal, se você também precisa controlar os carboidratos e gosta de comer junto com o iogurte com aveia uma fruta, busca uma fruta com menos carboidrato, como, por exemplo, um morango, umas frutas vermelhas, até uns pedacinhos de coco, porque dessa forma você vai conseguir, abacate, dessa forma você vai conseguir os benefícios da fruta sem impactar mais ainda, né? Aumentar em excesso a quantidade de carboidrato, porque o iogurte já tem um pouco, a aveia já tem um pouco. Se você bota uma banana lá, grandona, não sei se precisa. Então, se você puder fazer escolhas mais inteligentes, vai ser mais interessante para você. Me conta, então, como costuma ser a sua aveia com iogurte, que mistura você faz, o que você coloca, quanto você usa, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre de deixar a sua curtida no vídeo, ela é muito importante para mim. E se você conhece alguém que gostaria dessa informação, se beneficiaria, compartilhe esse vídeo. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!